Você já sentiu que, por dentro, quer uma coisa, mas vive fazendo outra, e ainda por cima as pessoas te enxergam de um jeito que não tem nada a ver com o que você sente? Como se o seu eu interno fosse para um lado, o seu comportamento fosse para outro, e a imagem que o mundo tem de você fosse um terceiro personagem completamente diferente. Essa sensação de estar sempre um pouco fora de si é muito mais comum do que parece, e, na numerologia séria, a gente consegue enxergar isso com muita clareza quando destino, expressão e personalidade não conversam. Neste vídeo, a gente vai ver exemplos concretos de mapas em conflito, como isso pesa no dia a dia, porque o cérebro entra em curto quando você vive assim por muito tempo, e, principalmente, o que dá para começar a fazer para alinhar essas peças. A ideia não é te colocar mais rótulos, e sim te mostrar que talvez não seja defeito seu, e sim números importantes da sua história conversando cada um numa língua diferente. Se esse tema já fez você pensar em alguma fase da sua vida, faz uma coisa rápida, se inscreve aqui no Numeria BR, ativa o sininho e já deixa o like neste vídeo. Isso mostra para o YouTube que numerologia séria, pé no chão, merece chegar em mais pessoas que estão cansadas de se sentir erradas sem saber por quê. Agora, deixa a vinheta rodar um segundinho na sua cabeça e vamos mergulhar nesse cenário de quando destino, expressão e personalidade não se entendem. Antes de entrar nos exemplos, vamos fazer um recap rápido, para todo mundo ficar na mesma página. De forma bem simples, destino é a rota principal da sua vida, o tema central, o tipo de história que a sua biografia tende a contar. Expressão é o seu jeito de agir e trabalhar, como você coloca as mãos na massa, seu estilo de movimento no mundo. Personalidade é a primeira impressão, a capa do livro, a imagem que as pessoas captam nos primeiros minutos de contato. Quando esses três números estão minimamente alinhados, a sensação interna é de coerência. O que você quer lá no fundo, o jeito como você se mexe na vida e a forma como o mundo te enxerga caminham mais ou menos na mesma direção. Não quer dizer que seja tudo perfeito, mas você sente, eu sou reconhecido pelo que realmente entrego, faz sentido estar onde estou, as pessoas, com o tempo, me veem parecido com o que eu sinto que sou. Quando eles não conversam, começa a confusão. Você pode ter um destino que pede protagonismo, uma expressão treinada para agradar e uma personalidade que parece distante. Ou um destino que pede profundidade, uma expressão hiperprática e uma personalidade super leve. Por dentro, você sente um chamado, por fora, age de outro jeito, e ainda é lido de um terceiro modo. O mapa briga consigo mesmo, e adivinha quem sente o peso disso todos os dias? Você. Do ponto de vista psicológico, isso gera dissonância interna. Sua mente tenta dar conta de manter esses personagens funcionais ao mesmo tempo, e isso drena energia. Vem cansaço, autoquestionamento, sensação de fraude, dificuldade de se posicionar. E, muitas vezes, você não tem linguagem para explicar o que está acontecendo. A numerologia entra justamente para dar nome a esse caos. Olha, a sua rota diz isso, o seu jeito diz isso, e a sua capa diz outra coisa, vamos conversar. Vamos começar com um exemplo bem clássico de mapa em conflito, que talvez já faça você soltar um "nossa, sou eu". Imagina uma pessoa com destino que puxa liderança e iniciativa, expressão com vibração mais prestativa, cooperativa, sempre querendo ajudar, personalidade que passa uma imagem muito reservada ou distante. O que isso pode gerar na prática? Lá no fundo, essa pessoa sente um chamado forte para liderar, tomar decisões, puxar projetos, criar coisas próprias. Ela sente que veio para ter voz, para abrir caminhos. Esse é o destino chamando. Só que, na expressão,
ela aprendeu a agir sempre em segundo plano, apoiar, segurar a barra, ser a pessoa de confiança, mas raramente se colocar na linha de frente. Ela executa muito bem o que os outros pedem, mas quase nunca assume o papel de quem propõe. Para completar, a personalidade passa uma primeira impressão meio fechada, séria, até intimidadora. Quem olha de fora, às vezes pensa, nossa, que pessoa distante, não vou chegar. Ou ela parece tão na dela, nem imagino que queira liderar algo. Resultado, essa pessoa vive uma sensação constante de subutilização. Por dentro, sente que poderia estar em outro lugar, puxando outras coisas. No dia a dia, vê oportunidades passando para outras pessoas, porque ninguém associa aquela figura reservada e prestativa com alguém que quer liderar. E, na prática, ela mesma se sabota, porque não se mexe do lugar de suporte para o lugar de protagonista. Com o tempo, isso pesa. Vem frustração com a carreira, sensação de ninguém me vê, revolta silenciosa com o fato de sempre estar nos bastidores. Mas, ao mesmo tempo, ela não entende exatamente de onde vem esse incômodo. Quando olha o mapa completo, a frase muda para: ah, então é por isso que eu me sinto assim. Meu destino quer ir para frente, mas meu jeito e minha capa me mantêm atrás. Agora imagina outro cenário, bem diferente, mas igualmente conflituoso. Uma pessoa com destino voltado para a profundidade, estudo, introspecção, busca de sentido, expressão bem prática, objetiva, mão na massa, personalidade super leve, simpática, parecendo de boa o tempo todo. Por dentro, essa pessoa tem uma fome enorme de sentido. Questiona, pensa, observa, quer entender a vida em camadas profundas. Sente que sua rota de vida passa por mergulhos internos, investigação, talvez espiritualidade, psicologia, pesquisa, algo que a conecte com questões mais amplas. Na expressão, porém, ela age como alguém extremamente prático. Resolve coisas rápidas, executa tarefas, apaga incêndios, corre de um lado para o outro. Profissionalmente, isso pode fazer dela uma excelente executora, gestora de demandas, alguém essencial em equipes que precisam de rapidez. Sua personalidade, para completar, é leve e simpática. As pessoas olham e veem alguém fácil de lidar, divertido, que leva tudo numa boa. Pouca gente imagina o tamanho da profundidade que existe por trás daquele sorriso. O conflito aparece quando ela percebe que está sendo usada só como mão de obra prática, enquanto o coração está sedento de profundidade. Ela está sempre ocupada, mas quase nunca nutrida. Está sempre resolvendo coisas dos outros, mas raramente mergulha em temas que realmente alimentam a alma. O entorno reforça, nossa, você é ótimo para resolver isso aqui rapidinho, e pouco ou nada convida essa pessoa para espaços onde sua profundidade poderia aparecer. Com o tempo, essa desconexão gera um vazio silencioso. Ela pode ter um currículo bonito, uma agenda cheia, uma vida social ativa, e ainda assim sentir que falta algo essencial. Quando descobre o mapa, entende, meu destino quer ir fundo, mas o jeito como eu funciono hoje e a imagem que passo me mantém ocupando apenas a camada da superfície. Vamos olhar agora para um exemplo que pesa muito nas relações e na autoimagem, porque é aí que muita gente sofre sem entender. Imagina alguém com destino voltado para cuidado, apoio, construção de vínculos e responsabilidade afetiva, expressão mais organizada, controladora, focada em estrutura e regras, personalidade que transmite uma imagem muito forte e durona. Por dentro, essa pessoa tem um destino que pede acolhimento, presença, construção de base emocional. Ela sente que faz sentido cuidar, apoiar, ser ponto de referência para as pessoas.
Na expressão, porém, ela aprendeu a viver esse cuidado de forma muito estruturada, às vezes rígida. Cuida organizando, controlando, planejando tudo, assumindo responsabilidades demais. Em vez de mostrar afeto em palavras ou gestos, mostra em planilhas, lembretes, cobranças. Já resolvi isso por você. Sua personalidade, por fim, é forte, firme, às vezes quase intimidadora. A primeira impressão que passa é de alguém que aguenta tudo, que não precisa de ninguém, que sempre sabe o que está fazendo. Ó o conflito chegando. Ela quer ser vista como alguém amoroso, confiável, parceiro. Mas, na prática, é lida muitas vezes como controladora, mandona, fria, ou não precisa de ajuda. As pessoas raramente se oferecem para cuidar dela, porque acham que ela dá conta de tudo. E, quando ela cobra ou organiza algo para o bem do outro, é entendida como crítica, e não como amor. Internamente, vem a dor: eu dou tanto, ninguém vê, eu só queria ser reconhecido pelo cuidado, mas só enxergam a rigidez, ninguém se preocupa comigo. De novo, ela pode cair na narrativa de que tem algo errado nela. O mapa mostra outra coisa: há amor, há cuidado, mas a forma e a capa distorcem a mensagem. É aqui que muita gente, ao ver os números e exemplos, solta aquele "meu Deus, você está descrevendo a minha vida", o famoso "nossa, sou eu", que indica que, finalmente, alguém colocou em palavras um conflito que já era sentido, mas nunca explicado. Depois desses exemplos, vamos nomear o peso desse desencontro no dia a dia. Quando destino, expressão e personalidade não conversam, alguns sintomas são muito comuns. No nível emocional, você sente uma sensação constante de desalinhamento, como se estivesse sempre um pouco fora do lugar, cansaço desproporcional. Porque atuar fora do seu eixo te exige energia dobrada, dúvida crônica sobre si. Será que sou eu que não presto? Será que estou sempre errando? Por que nada encaixa? Dificuldade em se reconhecer nas opiniões dos outros. Elogios ou críticas parecem sempre falar de alguém que não é exatamente você. Na prática, isso aparece como decisões de carreira que até fazem sentido no papel, mas não conversam com o seu tema de vida, relações em que você tenta mostrar uma coisa e o outro entende outra, oportunidades que não chegam, porque a sua capa não comunica a sua rota e o seu jeito de agir, autossabotagem. Quando surge algo alinhado com o seu destino, sua expressão treinada em outra direção te puxa para trás. A mente, sem mapa, tenta resolver isso à maneira dela, ou se culpando: eu que sou bagunçado, confuso, fraco, ou culpando o mundo: ninguém me entende, ninguém presta. Com o mapa na mesa, a conversa muda de lugar. Você começa a enxergar estruturas. Ah, então meu destino puxa para cá, minha expressão funciona melhor assim, minha personalidade passa tal impressão. Não é que eu seja um erro ambulante, eu só estou com peças importantes do quebra-cabeça desencontradas. Essa mudança de narrativa é poderosa, porque sai do campo da vergonha e entra no campo da responsabilidade. Se eu entendo o conflito, posso trabalhar nele. A pergunta que costuma vir logo em seguida é: ok, entendi que meu mapa está brigando, e agora? A boa notícia é que não existe mapa perfeito. E alinhamento não significa deixar tudo retinho, e sim criar pontes entre essas partes. Alguns caminhos possíveis. Em relação ao destino, começar a dar mais espaço, na sua rotina, para experiências que conversam com o tema central da sua rota. Se seu destino pede liderança, talvez assumir um projeto pequeno. Se pede profundidade, reservar tempo real para estudo e reflexão. Se pede cuidado, se permitir viver vínculos mais ativos. Em relação à expressão, observar onde você está usando o seu jeito natural contra você.
Uma expressão prática pode virar apenas apagadora de incêndio, como transformá-la em construção, e não só em conserto. Uma expressão comunicativa pode estar sendo usada só para agradar, como direcionar essa comunicação para temas que realmente importam. Em relação à personalidade, perceber que ajustes simples podem aproximar a capa do conteúdo. Uma postura um pouco mais aberta, um olhar mais presente, um pouco mais de firmeza ou de suavidade logo no início das interações já muda muito a primeira impressão, sem você precisar falsificar quem é. Em termos de processo, o que eu recomendo é sempre olhar o mapa completo com calma, entender como esses números estão se relacionando, e então desenhar pequenas ações concretas. Nada de tentar virar outra pessoa da noite para o dia. O que muda a vida não é uma grande revolução teatral, e sim uma sequência de micro-escolhas alinhadas. Hoje você viu, com exemplos bem concretos, o que acontece quando destino, expressão e personalidade não conversam. Viu que não se trata de ter o número certo ou errado, mas de como essas peças se combinam, ou se desencontram, na sua história. Viu como o mapa em conflito pode te fazer querer uma coisa, agir de outra e parecer outra, gerando cansaço, mal-entendidos, oportunidades perdidas e aquele sentimento chato de estar sempre um pouco fora de si. Ao mesmo tempo, você começou a perceber que esse conflito não é uma condenação. Quando ganha consciência dele, você pode começar a alinhar sua rota, seu jeito e sua capa em pequenas escolhas diárias. E, talvez mais importante, pode trocar a narrativa "eu sou um problema" por "eu tenho um mapa complexo, que merece ser entendido". Se este vídeo fez você pensar "nossa, sou eu te peço duas coisas bem simples. Primeiro, se inscreve aqui no Numeria BR e ativa o sininho, se ainda não fez isso. Assim, o YouTube entende que esse tipo de conteúdo sério merece ser entregue a mais pessoas que também estão se sentindo em conflito interno. Segundo, escreve aqui nos comentários, em que parte você mais se reconheceu, no destino que puxa para um lado, na expressão que age por outro, ou na personalidade que passa uma imagem completamente diferente. Eu leio tudo e, muitas vezes, uso essas histórias como base para exemplos dos próximos vídeos. E já fica o convite para o resto da série B. Nos próximos episódios, a gente vai entrar na parte prática de cálculo e em temas como sombra e luz dos números, e, por fim, em como integrar tudo isso num mapa completo sem se perder. Se você sentiu que hoje eu descrevi um pedaço da sua vida, fica por aqui, tem muita coisa importante vindo para te ajudar a transformar conflito interno em clareza de rota. Nos vemos